Quem vem atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. E de Coimbra viajamos até à cidade do Porto. A Rádio Inquieta viajou até à Invicta para mais uma conversa. Para mais uma conversa com um ex-jogador do Vitória para a rúbrica O que é feito de si. Jogou 4 temporadas de rei ao peito, encantou os adeptos, nem sempre com o futebol bem jogado, mas com uma forma de jogar e uma alma como nunca outrora visto em Guimarães. Falo de Matias. Ele que nasceu no Porto, foi para Guimarães desde muito novo, jogou 4 anos, depois regressou onde vive aqui, uma vez mais, na cidade do Porto. Estamos no Parque da Cidade do Porto, nesta cidade invicta, e eu vou cumprimentar primeiro o Matias, a quem desde já agradeço a disponibilidade e teres aceitado este meu convite para esta conversa. Eu é que agradeço, é sempre um prazer enorme estar contigo e muito mais falar para a Rádio Inquieta, onde eu fico orgulhoso, acima de tudo, de teres lembrado de mim e podemos partilhar algumas histórias de vida, que é o que fica de bom nestas amizades que vamos ganhando ao longo da vida. E, portanto, eu que agradeço estarmos juntos, estás na minha cidade, o prazer é meu. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por este acolhimento. Vamos passear pelo parque, mas normalmente, Matias, eu começo sempre esta conversa pelo passado, mas hoje vamos fazê-lo de maneira diferente. Vamos fazê-lo pelo presente. O que é feito de si, Matias? Vivo na cidade do Porto, 59 anos, continuo ligado ao desporto, como treinador de futebol. Tento, acima de tudo, que a minha caminhada dia a dia seja fértil, mas, acima de tudo, saudável naquilo que eu entendo que é estar nesta vida. Nem sempre a vida é deslumbrante como nós assim entendemos e preferimos que ela fosse. Claro. Obviamente que tentamos com que ela caminhe no bom sentido, mas nós temos que lutar para que ela seja assim. E, portanto, a minha caminhada e o que é feito de si é realmente eu tentar, acima de tudo, todos os dias me levantar com uma alegria, com um sorriso, para que realmente o dia seja diferente. Quando ainda jogavas, já tinhas esse sonho? Já pensavas na carreira pós-jogador e já querias efetivamente estar ligado ao futebol, ou nunca tinhas pensado nisso enquanto estavas a jogar? Verdade, nunca tinha pensado nisso. Nós, quando estamos como jogadores, obviamente que a nossa aplicação e a nossa mente é sempre treinares bem, jogares ainda melhor, satisfazeres, obviamente, o treinador para que tu sejas a escolha preferida dele no 11, mas também, acima de tudo, que o clube e a cidade, obviamente, que sejam acolhedores à tua pessoa, sabendo que tu és um profissional a 100%, que te entregas com alma, com coração, e, portanto, nunca me passou pela cabeça um dia vir abraçar a carreira de treinador, nem tinha a noção o quanto é difícil estar neste lugar. E aí, a verdade seja dita, e ter o meu chapéu, provavelmente, não só eu, como muitos colegas meus, muitas vezes pensamos egoisticamente e não pensamos quem nos lidera. E quem nos lidera é um chefe de família com as suas obrigações, com o seu profissionalismo, e muitas vezes nós desviamos de coisas que jamais era impensável. E hoje faço a minha vénia e a minha culpa de que provavelmente muitas vezes fiz um juízo de valor não correto a quem me treinou e que estava a dar o seu melhor à instituição e ao próprio clube. Não havia esta sensibilidade na altura enquanto jogador, que agora certamente há quando está do outro lado, não é? Sem dúvida. Quando está a liderar um grupo, muitas vezes Sim. com 25, 26, 27 jogadores. Nós tentamos, acima de tudo, quando somos líderes, tentar ser o mais correto possível. E eu costumo dizer, e foi assim que eu aprendi, o líder não é por imposição, mas sim por aceitação. É aquilo que tu és, diariamente, aquilo que vais falando com o plantel. Obviamente que há várias situações, e eu, graças a Deus, já passei por ela, que é ter um plantel profissional e ter um plantel semi-profissional com trabalhadores. E, portanto, tentar conjugar esses teus momentos não é fácil. Então, eu mesmo tive que me adaptar a essas várias situações que, ao longo da minha vida como treinador, fui encontrando. Agora,
o que faz com que realmente eu me sinta feliz é que quando eu entendi que tinha qualidades para que eu seguisse esse lado e ligado ao desporto, foi realmente o lado humano, o gerir o lado humano. E essa é uma parte que me satisfaz, porque realmente é fabuloso tu hoje conheceres teus jogadores que têm grande dificuldade na vida, que vêm de trabalhar 8 horas, que ainda vêm com um sorriso nos lábios para te ouvir, para dar o máximo por ti e pela instituição, o que é totalmente diferente, a exigência é totalmente diferente e noutros patamares quando somos profissionais. E, portanto, eu, graças a Deus, já estive nas duas situações e torna-se saudável, mesmo até a minha forma de eu me conseguir adaptar àquilo que eu vou encontrando nesta vida, como por exemplo, nem sempre nós como treinadores, aquilo que muitas vezes nós entendemos que é como uma oportunidade e que agarramos, muitas vezes não é aquilo que tu desejavas, mas como o mercado de trabalho cada vez é mais difícil, Claro. nós entendemos e eu entendo que já fico feliz por eu ser uma primeira escolha. Matias, pegaste aqui num ponto muito importante e eu queria conversar isto contigo, porque te conheço, porque sei qual é a tua postura, a relação humana, a relação pessoal com os jogadores. Nós muitas vezes vemos treinadores que têm um determinado discurso, mas esse determinado discurso se calhar enquadra-se em 8, 9, 10 jogadores, mas se calhar não se enquadra nos outros 8, 9, 10 jogadores. Há jogadores que são demasiado sensíveis, onde um berro maior ou mais alto não faz passar a mensagem àquele jogador. Há outro jogador que precisa efetivamente de um berro para se motivar. Há outro jogador que precisa mais de um carinho para se motivar, e dentro de um grupo de trabalho encontras todo o tipo de jogadores. Perfeito. E isto é importante também para um treinador, ter esta compreensão e ter esta ligação efetiva a todos os jogadores, saber com que forma lidar com cada um deles, porque todos são diferentes, e tu estavas a falar nisso também nos semiprofissionais, trabalham de dia, vêm treinar à noite, treinaste também em clubes profissionais, já lá vamos também a essas todas as experiências que tu acabaste de ter, mas é preciso ser um extraordinário condutor de homens para se conseguir criar um núcleo duro e um plantel que muitas vezes não é fácil de lidar. Não, sabes que eu costumo muito pôr de pé de igualdade aquilo que tu és em termos familiares, e quando tens 2 ou 3 filhos, não é uma coisa num plantel, és um pai. E esse pai, essa a tua forma de ser e de estar, para eles tem que ser vista da mesma forma, em todas as tuas atitudes. E essa é uma das partes que eu, num plantel, lido da mesma forma para o mais arrogante, para o mais sensível. Agora tento, acima de tudo, ir ao encontro deles, para que eles me consigam entender. Claro. E para que eu consiga passar a mensagem do que eu preciso deles em prol da equipa. Porque eles é que me dão todo o ser daquilo que eu possa vir a ser como treinador. Ponto final. Eu serei sempre aquilo que o plantel vai executar no seu dia-a-dia, aos domingos, aonde vou ser falado primeiro por eles, o grupo que são, a equipa das vitórias ou não, e depois quem está associado, que é o treinador. Portanto, o que é que eu entendo? Entendo que uma das partes para que o teu sucesso caminhe de forma mais correta e transparente é realmente tu teres um plantel e jogadores que acreditam em ti, que gostam de ti, independentemente das tuas ideias, daquilo que tu possas proporcionar ou não, da forma como tu vais jogar, das tuas ideias de jogo. E que é o velho chavão que vamos com o treinador até ao fim do mundo. Exatamente. Eu estou com ele, eu gosto dele, ele transmite-me confiança, apoia-me. E essa é a parte, porque muitas vezes nós, quer queiramos, quer não, e isso já se passou várias vezes comigo, é tentar perceber muitas vezes o porquê que o jogador A, B ou C não rende. E muitas vezes estamos a falar de situações muito complicadas a nível familiar. Exatamente. Da mesma forma como depende da instituição que tu estás ao serviço, muitas vezes tem dificuldades financeiras, basta estar 2 meses sem receber tudo o que vai na cabeça dos jogadores, transparece para o treino, para o jogo. E, portanto, nós temos esse papel de muitas vezes sermos um pai, não o treinador, mas sermos um pai, um amigo, um conselheiro, alguém que eles podem confiar. E eu tento sempre, acima de tudo, meter-me no lugar dele. Não como líder, mas acima de tudo ir ao encontro da dificuldade momentânea que eles estão a sentir. E, portanto, só aí é que eu consigo depois, e a equipa consegue tirar dividendos, a partir do momento que eu vou ao encontro e consigo que
tenha uma paz de espírito momentânea, onde todos os problemas que está a acontecer vão ser resolvidos. E, portanto, essa é uma parte da liderança, e por isso é que eu disse que uma liderança, para mim, não é por imposição, mas sim por aceitação, é tudo aquilo que tu vais demonstrar primeiro como ser humano. E como eu passei por lá, uma das situações, e quando digo por lá como jogador, noutros tempos, noutra forma de ver, os treinadores eram mais rigorosos, eram mais incisivos naquilo que eles pretendiam, não te davam tanta margem, deixavam tão preocupados perante a tua vida particular. Certo. Hoje é diferente. Hoje tudo mudou, e essa parte, quer queiramos, quer não, que estamos a falar, é uma parte, ou é a parte mais importante até ao rendimento de cada um. Ou isto é eles saberem que tu, como líder, estás preocupado com o bem-estar familiar, o bem-estar com ele durante o dia-a-dia, e depois sim, aí eles vão-te dar realmente aquilo que tu necessitas, e aí à partida vais formar um grande coletivo de homens, de amigos, porque, como tu sabes, muitas vezes nós na liderança temos alguns que estão connosco, outros desdenham. O mais difícil é realmente meter 20 e tal mentes a pensar de igual e que acreditem em ti. Mas isso é um desafio diário que eu encontro na minha vida, e obviamente que me dá um certo prazer de eu cada vez mais ir ao encontro deles para descobrir e tentar ajudá-los naquilo que eu muitas vezes me pode estar a falhar, e que se calhar a conversa que vou ter diariamente com eles vai-me elucidar e vai-me ajudar que realmente eu cresça também como treinador. E 20 e tal, que depois sabemos que só jogam 11. Alguns não vão ser convocados, outros nem convocados vão ser, e é preciso depois de lidar com tudo isto. Antes de regressarmos e fazermos aqui uma viagem no tempo até ao tempo do Vitória, deixa-me fazer-te uma última questão relativamente àquilo que tu és hoje, àquilo que é feito de si, que é a experiência profissional. É verdade que ainda falta o clique, falta o passo seguinte para poderes treinar equipas de maior gabarito aqui em Portugal, mas a verdade é que tens passagens pelo Ghana, pela Nigéria, pela Arábia, pelo Irão, pelo Iraque, enfim. Eu pergunto o que é que falta fazer lá fora ao Matias, e o que é que falta também para ter esta pequena oportunidade, porque acredito que só falta mesmo essa pequena oportunidade para que o Matias possa chegar lá acima. É uma boa pergunta que eu não tenho essa tua resposta, e gostava de a ter. Há momentos que eu mesmo penso, porquê? Né? Esses porquês muitas vezes criam muitas dúvidas mentalmente à minha pessoa. Mas acima de tudo eu tenho que viver com a verdadeira realidade do que hoje é o futebol, de como se chega lá e de que forma. Eu então tento, acima de tudo, trilhar o meu caminho como treinador, como trilhei como jogador. Um homem simples, que eu entendo que sou, amigo do amigo, pronto a ajudar. Muitas vezes me magoo com muitas desilusões que esta vida nos vai dando. E nessa parte, como tu disseste, é realmente eu sentir-me que sou feliz fora do meu país, tenho carinho fora do meu país, sou confortável fora do meu país, tenho presidentes e direções que ficam deslumbrados com a minha pessoa, da forma de ser como ser humano e depois como treinador, mas realmente o tal clique que eu tenho lutado, não tenho baixado os braços, tem-me faltado essa oportunidade para treinar outros clubes em Portugal, noutros patamares, e obviamente que muitas vezes essa mágoa vai-se apoderando da minha pessoa, mas que com o desenrolar das situações e pela procura, que fico feliz que assim seja, quando vou-me embora novamente para o estrangeiro, é dizer: eu no estrangeiro sou adorado, querem-me, e no meu não, mas pronto, a vida é assim, não podemos agradar a tudo e a todos, mas tenho esperança que um dia deste, quem sabe, provavelmente vou ser convidado, claro, ou não, para um projeto com a cara uma validade e com a minha cara, espero que sim, quem sabe. Por ruelas e calçadas, da Ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e
sós. Quando pensas em desistir ou quando estás com esse desânimo, a quem é que te agarras? À família? Sim, a família é sempre o pilar, mas agarro-me sempre àquilo que eu sempre fui. Como ser humano, eu vou conseguir. Já passei por maus momentos na minha vida. Maus momentos mesmo, se assim se pode dizer. Tive uma desilusão muito grande, ainda muito jovem. E eu descobri o que é estar neste mundo. A ingratidão está presente diariamente, a falsidade está presente diariamente, e eu tive que ser forte e conseguir contrariar estas duas palavras que te disse para continuar no caminho que eu mais queria, que era realmente ser profissional de futebol, demonstrar o meu valor e o meu caráter e fazer com que os presidentes e essas instituições que eu fosse servir que gostassem de Matias porque ele é como ser humano e depois como profissional. Então lutei contra essas adversidades que a vida nos vai dando E ensinando. e ensinando, mas acima de tudo com vontade, com querer, com dedicação, nós chegámos lá. E essa foi a parte que eu sempre tive, continua em mim e nunca desisti, não desisto, porque alimento-me todos os dias que um dia vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. E agora vamos fazer uma viagem no tempo e vamos recuar até ao tempo em que chegas a Guimarães, chegas ao Vitória, antes tens formação no Porto, no Salgueiros, passas pelo Rio Ave, União da Madeira e chegas a Guimarães com 22 anos. O menino que sai de casa, vai para Guimarães. Primeiro, como é que foste acolhido na cidade e depois, como é que foste acolhido também no clube? Este meu silêncio tem muito que se lhe diga. Porque sabes que a cidade de Guimarães é a minha segunda cidade. O Vitória, então, é o clube do meu coração. E por uma razão muito simples. Eu cheguei menino. Foram os cidadãos da cidade que me ajudaram a crescer como homem. Foi essa massa associativa maravilhosa que me ajudou a que eu entendesse a história da cidade, a história do clube, onde eu aprendi muito. Me realizei como homem em termos de cultura, de saber onde vives, qual é o teu país e que instituição vais servir. E essa é uma parte que eu nunca jamais me esquecerei daquilo que todas as pessoas da cidade me deram, que me acolheram, a forma simpática e adorável que me receberam e aquilo que me proporcionaram para que eu fosse depois alguém dentro da instituição. Porque, como eu digo, o Vitória é o Vitória derivado das pessoas da cidade de Guimarães, que são fantásticas, são maravilhosas, aprendi com eles, ou gosta ou odeia, não há um ninho. Isso é uma forma e é um caráter que está bem vincado daquilo que as pessoas são. E eu acabei, se assim te posso dizer, se calhar a ser feliz e a ter sorte, porque a minha forma de ser e de estar caiu na simpatia das pessoas de Guimarães e no Vitória. E eu então agradeço, que é aquilo que mais guardo desses anos maravilhosos que passei no Vitória, foi que realmente, graças a eles, eu cresci como homem e cresci como jogador. E foi daí que o impulso que me deram para que eu depois chegasse a outro clube, mas não posso esquecer quem fez de mim aquilo que eu mais tarde fui. E como tu disseste bem, esse menino que era adorável, era simpático todos os dias para com pessoas simpáticas para comigo, que gostavam de me conhecer, quem eu era, porque ir ao domingo e ver o Matias a jogar é uma coisa, no dia a dia saber quem tu és, de onde é que tu vieste, o que comes ou o que não comes, e isso é um partilhar, e foi um partilhar no fundo de ele me dar a conhecer quem eu sou, porque muitas vezes cria-se uma barreira entre o profissional e o adepto sempre gostou e vai continuar de ter uma ligação, de te conhecer, Mais quem afetivo, tu és, mais né? afetivo, de coração para coração. E isso foi algo que eu todos os dias eu tinha em mim e para com as pessoas que vinham ao meu encontro,
porque realmente só assim é que eu me sentia bem comigo mesmo e que realmente essas pessoas mereciam que eu fosse aquilo que fui, de ser uma pessoa dada. Não era o jogador, era o ser humano, uma pessoa dada, conversador, e falar um pouco dele e de onde é que ele vinha. Ainda recordas do teu primeiro jogo no estádio do Vitória, na altura municipal, hoje estádio Dom Afonso Henriques? Lembro-me de te dizer que aquilo que se calhar hoje praticamente vai sendo diluído. No meu tempo, eu lembro-me quando tu eras jovem e chegavas a esse patamar. E deixa-me te dizer uma coisa que é importante. Primeiro, tinhas realmente que ter muito valor para entrar no Vitória. Isso eu não me posso esquecer. De onde eu tinha vindo e quando entro na grandeza do clube e da cidade. Eu sou do tempo que havia um certo cuidado na escolha de quem vai servir Vitória, de quem vem para esta cidade. E então, uma das situações que eu me lembro era realmente quem ia servir Vitória, já tinhas que ter a noção que ias para um patamar acima da média. E como eu era jovem, uma das coisas que eu sempre senti em mim, e depois de conseguir entrar num clube como a Vitória, na grandeza do clube e da cidade, era que, se as portas me foram abertas, tu agora vais ter que dar tudo ao clube e à cidade. E então, como nós dizemos, há sempre aquele momento que a perna trema um bocadinho, de nervoso miudinho, e claro, ver aquele estádio cheio, ver aquela massa associativa fervorosa, que ainda hoje é única, não existe mais nenhuma, é única, é Vitória e o resto não existe. Foi realmente para mim ter um brilho nos olhos de dizer: Matias, já passaste pelo mau momento, pela lesão que eu tive, mas venceste, lutaste e hoje Deus está-te a dar aquilo que tu mereces. E então eu agarrei com toda a minha alma, querer e vontade, de dizer: eu estou no melhor clube do mundo, estou na melhor cidade do mundo, tenho os melhores adeptos do mundo, aqui quero morrer. Oh, Matias, eu não podia terminar esta entrevista, ainda falta algum tempo, mas sem te fazer esta pergunta, porque não há viva alma em Guimarães que, quando falamos desta dupla de centrais, Matias Tanta, não recordo com saudade, mas com um sorriso nos lábios, em que dizia: ou passa a bola, ou passa o homem, e tudo que mexer é para bater. Portanto, como é que era essa liderança nessa zona defensiva de Vitória entre estes dois monstros do futebol vitoriano? Porque foram dois monstros do futebol. Eu penso, Félix, que acima de tudo, e hoje posso divulgar, eu e o Tenta ganhámos uma empatia muito grande, em que nós sabíamos que tudo que nós fôssemos fazer para que não sofrêssemos golo, que a equipa não sofresse golo, era alimentar tudo aquilo que depois na frente a equipa podia conseguir. Então nós unimos de tal forma que não era tu fazes e tu não fazes, ou eu vou-te incriminar. Porque nós não. Nós tínhamos essa empatia, essa lucidez de ajuda. E isso encaixou com nenhuma luva entre nós os dois. É óbvio que isso passou para a massa associativa. Claro. Ao passar para a massa associativa veio um pouco as palavras que tu hoje me transmites, que era aquilo que provavelmente na altura os simpatizantes e os sócios diziam: ali estamos descansados, que ali eles não entram. Era dessa forma que a gente encarava em antes, e era a nossa preparação em antes de começar os jogos. Era tanta, podemos não ganhar, mas não perdemos. E portanto, esta mística que nós tínhamos um com o outro, nós fomos passando à própria equipa, aos próprios colegas, para que realmente eles sentissem que nós íamos fazer tudo não sofrendo, com a nossa determinação, com a nossa lucidez, mas que depois eles também na frente tinham que decidir aquilo que nós pretendíamos. E portanto, penso que essa dupla que tu falas, que me orgulho muito de fazer parte, e da década que foi, penso que foi dois jogadores que marcaram realmente algo no Vitória e nas pessoas de Guimarães, onde nós demos tudo que tínhamos que dar como profissionais, o nosso empenho, e acho que era bem patente a alegria das pessoas nos finais de jogos, sentirem que nós estamos lá. Até podemos errar, e provavelmente eu errei muitas vezes e o Tanta, mas sabes que algo me ficou sempre marcado, e isso sempre foi a forma carinhosa desde o primeiro dia que me receberam
no clube e na cidade, era quando eu errava, não me apontavam o dedo, pelo contrário, incentivavam-me, davam-me aquele incentivo para que eu, de seguida, eu fosse corrigir aquilo que de mal tinha feito. E isso é uma parte que de hoje em dia é difícil de ver e de encontrar. E essa alma da própria massa associativa, o querer, a vontade, a humildade deles, que transmitiam-te para ti, para dentro do campo e não só, fez-te e fazia-te realmente que tu crescesses como homem e como profissional. E, portanto, foram os anos mais maravilhosos da minha vida como profissional de futebol. Sem dúvida que é um clube e uma cidade que vai morrer comigo. Oh, Matias, no desporto e no futebol há a perder e há a ganhar. Umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. É verdade que muitas vezes as massas associativas não entendem muito bem, mas o adversário foi melhor ou porque a nossa equipa não esteve tão inspirada como deveria ter estado. Enfim, há a ganhar e há a perder. Agora, há algo que nunca pode acontecer, principalmente num clube como a Vitória, que é a falta de compromisso. E isso, todas as pessoas que recordam, principalmente a década de 80, a década de 90, porque são jogadores que jogaram muitos anos juntos, era uma autêntica família dentro do balneário. E é difícil alguém hoje dizer que não havia compromisso por parte daqueles jogadores. Que no final da partida, independentemente do resultado, quer ganhassem, quer perdessem, aquela camisola poderia ser torcida, porque o compromisso, a atitude, a vontade, o querer de todos os jogadores estava lá patente. E isto, obviamente, tem que sair de um balneário forte, de um balneário unido. Verdade. Eu penso que esses momentos que nós sempre tivemos, esse compromisso, em muitos anos, no Vitória, vem um pouco também aquilo que eu já te disse para trás, que era quem vem servir Vitória. O caráter, O homem. tu és, o homem, isso era um ponto assente de quem escolhia os futuros jogadores que vinham para o Vitória. Portanto, havia certo cuidado. Hoje não penso que isso passa ao lado. Tens alguma técnica, se não tens, se és rápido, se não é rápido. Como, por exemplo, e não fugindo daquilo que me perguntasses, do compromisso e do querer da vontade, e por isso é que se calhar muitos colegas meus são falados, e as instituições são pelo tal compromisso que tu falas do querer, da vontade, o dar tudo, era que tu não ias servir a instituição por servir. Tinhas que ter algo que encaixava naquilo que o clube era com as pessoas da própria cidade. E eu lembro-me perfeitamente que esse cuidado era extremo e que, nesse tempo, os meus colegas, como eu, queríamos saber cidade de Guimarães. Como é? Como nasceu? Como é que são as pessoas? História. A história, a cultura delas, a cultura da própria cidade. Como é que é o dia-a-dia das pessoas em Guimarães? E, portanto, Permite-me, Matias, o que hoje às vezes parece banal, mas que eu acho que faz muita falta ao futebol, que é a língua. Mesmo que seja um estrangeiro, o quão rápido aprender a língua, o português, melhor é. Sem dúvida. Por isso é que, nesse tempo, havia-se cuidado na escolha. Hoje não existe. Por exemplo, eu hoje olho para várias instituições e, ok, é o que tiver que ser. E jogadores com 5, 6 anos de 5, 6 casa e anos de continuam a casa. falar inglês, por exemplo. Sim, por exemplo, não há esse cuidado, porque depois também havia um certo cuidado dos antigos de fazerem entender e puxarem para ti e darem-te a conhecer a história da cidade e a história do clube, instituição. E quanto mais imbuídos estiveres nessa história, quer da cidade, quer do clube, mais responsabilidade, se calhar, tens tu de dar muito mais porque estás imbuído naquele espírito. Ficas com a alma do clube e da cidade. E essa alma é que faz de ti aquilo que a cidade é, o que as pessoas são e o que a instituição é. Porque se não fores um homem com alma, com querer e com vontade, se não demonstrares interesse de conheceres onde estás, não é? Como eu costumo dizer, onde estou, para onde quero ir. Não é? Então onde é que eu estou? Estou na cidade de Guimarães. O que é que eu sirvo? O Vitória de Guimarães. Então eu tenho que saber um pouco da história. Não é? E isso penso que de hoje em dia não tem grande interesse, ou quase está a ficar, pouco, ou pouco. E portanto, hoje, dizer-te que quando eu cheguei ao Vitória, lembro-me na altura perfeitamente de que, tirando os 3 grandes, o Vitória era o 4º, ponto final. Sim. Não havia mais conversa, fosse do que fosse. Hoje sinto-me triste que
já não é bem assim, por aquilo que eu vou observando, Sim. porque a tal mística, a tal alma, o tal querer, tudo foi aos poucos desaparecendo. E foi desaparecendo porque quem vai transmitindo a mística é quem está lá permanente, quem conhece a história da instituição e da cidade, e que vai passando a quem vem. E a quem vem tem que saber, ponto final, tem que saber onde estás. E depois de saberes onde é que estás, o que tu podes vir a dar. Claro. Né? Enquanto essas duas situações não tiverem de mão dada, eu vou servir esta instituição que daqui a 1 ano, 2 vou-me embora. E, portanto, a tal alma vai desvalecendo, vai aos poucos desaparecendo. E eu sinto, como tu disseste e bem, que esses anos de ouro de 80 e 90 de Vitória era a alma, era o querer, era o amor, era a paixão. Mas deixa-me acrescentar algo que isso mexe comigo de alegria e enche-me o coração. É que os mesmos sócios, adeptos, o querer, a vontade, o carinho e a alma deles ainda está, ainda continua, está sempre viva. Está sempre viva e está sempre a dar. O que eu sinto hoje é que são jogadores diferentes do meu tempo. Para eles, ok, meia dúzia de palmas, vou tomar banho e agora vou-me embora. No meu tempo, não. No meu tempo, eu sentia-me na obrigação de que as palmas, o carinho, o chamar por mim, era reconhecido por aquilo que eu era como ser humano e depois como profissional. E quando acabava os jogos e eu vinha-me embora, eu ficava muitos minutos com muitas pessoas, com muitos casais, porque era eles conhecerem a pessoa, já não era o jogador, mas eu também tinha que dar a eles aqueles que eles não sabiam quem eu era, mas que queriam saber. E, portanto, é quase um mimo. Eles davam-me nas 4 linhas e eu dava fora das 4 linhas. Como eu costumo dizer, a vida é um dar e receber. O Matias, jogaste a defesa central, mas assim marcaste alguns golos. Na primeira época foram ao 4, ao serviço do Vitória. Vais dizer que eu me enganei. Não. Ou que a bola bateu na cabeça. Não vamos por aí. Mas nós estamos aqui no Parque da Cidade do Porto, junto à Rua da Boa Vista, o local pertíssimo onde tu nasceste. Nasceste ali por trás do estádio do Bessa, da casa do Boa Vista, um dos grandes rivais do Vitória. E tu, curiosamente, também marcaste pelo Vitória a esse Boa Vista. Como é que foi esse sentimento? E se quando chegaste a casa não tinhas alguém da família, provavelmente vivendo, nascendo ali, traz muitos amigos que vestem de preto e branco, mas com outro emblema que não o do Vitória. É verdade, são daquelas sensações que tu dizes que é impensável, mas eu vou-te dizer que lembro perfeitamente desse jogo. Estávamos a perder 1-0, acabámos por empatar 1-1 num canto onde eu fiz golo de cabeça. Penso que a loucura apoderou-se da minha pessoa, o entusiasmo, uma alegria enorme, como é evidente. E depois lembro-me de uma simples história que te vou contar hoje, de acabar o jogo. E o Major era típico nas suas expressões e da forma como é que ele transmitia muitas vezes e deixava cair algumas coisas. E quando digo algumas coisas era a forma dele mandar aqueles bitites. Lembro-me de acabar o jogo e onde estava o nosso presidente, o Dr. Pimenta Machado, e ele vinha a sair e virou-se para mim: olá, miúdo, estás satisfeito hoje, né? Vieste aqui do bairro rápido e fizeste aqui um golo e tal, mas eu vou dizer, para o ano vens para aqui. E lembro-me do Dr. Pimenta Machado dizer: tens que pagar muito pelo ar. E claro, eu era um miúdo, mas a felicidade era enorme. Obviamente que tive algumas pessoas do bairro que obviamente zangadas, né? Porque todas as pessoas ali no bairro praticamente são boas-feiras, né? Conheciam-me desde menino, pequenino, e portanto não foi fácil querer aceitar um menino pequenino do bairro que veio cá ao clube aqui perto do bairro e fazer o golo. Mas já é normal no futebol, Claro. De insultos, depois pedem a desculpa, da desculpa ao abraço, e portanto acabas por ser perdoado porque eu sou profissional e eu só tenho que defender a minha dama, e a minha dama era o Vitória e eu era Vitória até morrer e ponto final, e fiquei muito feliz de vir cá empatar 1-1, sem dúvida. Oh, Matias, nós nesse tempo tínhamos dirigentes com muito peso. Tínhamos no Boa Vista, tínhamos no Porto, mas no Vitória tínhamos também uma personagem com uma ligação e com um historial enormíssimo no Vitória, que fez muito pelo Vitória, mas sabemos que era de uma mão de ferro muito forte, quer na negociação, quer na contratação dos jogadores, quer na venda dos jogadores. Como é que era
tu como que chegaste a ser um dos capitães também do Vitória, como é que tinha que haver essa ligação mais estreita também entre o capitão, o subcapitão e também o presidente? Como é que era esta ligação? Eu costumo dizer que às vezes era uma ligação explosiva, mas saudável. Uma expressão muito curiosa. Explosiva, mas saudável. Porque era compreender aquilo que o Presidente tinha na mente e o que pretendia para a instituição, e depois tu transmitires ao próprio Presidente, que era explosivo, aquilo que tu pretendias no teu futuro como profissional. E penso que, e deixa-me dizer que o Dr. Pimenta Machado, se hoje o Vitória é um clube onde as condições estão lá vincadas no próprio clube e na própria cidade, hoje o Vitória deve-lhe muito. Isso ponto final. Porque muitos defeitos que ele tivesse, e que todos nós temos, mas tinha acima de tudo uma qualidade fenomenal. Ele só via a Vitória. Ele não queria saber de mais nada nem ninguém. Para ele, Benfica, Porto, Sporting, Boa Vista, Braga, era indiferente. O crescimento do Vitória. Exatamente. E não é por acaso que nesta fase que eu te estou a dizer do Dr. Pimenta Machado, há que acrescentar aquilo que se calhar que muita gente, ao ver esta entrevista, vai dizer realmente o que ele diz do doutor é uma grande verdade. Eu lembro-me quando, para as competições europeias, saiu o Ajax, depois de eliminarmos o Real Sociedade. Exatamente. Uma das situações que as pessoas responsáveis do Ajax ficaram abismadas, como é que um país tão pequenininho, onde é conhecido só o Eusébio e a Amália, a fadista, né? E pronto, este é um clube de Portugal. Só que esse clube de Portugal era o número 1 em termos de complexos esportivos. Exatamente. Essa, em 1990, podemos dizer que o Dr. Pimenta Machado foi o número 1 de todos os presidentes de conseguir que o Vitória tivesse umas condições fabulosas para que qualquer jogador, como eu te acabei de dizer atrás, se sentisse orgulhoso de representar aquele clube. Eu diria que foi seguindo os passos dos grandes colossos europeus, como o AC Milan, como o próprio Ajax. Sim, Ajax, por aí fora. E ele, então, proporcionou realmente ao Vitória que fosse o número 1. E era. Por isso é que eu te disse que, para mim, como menino, o orgulho, a felicidade era patentearamente no meu sorriso, porque eu estava no melhor clube do meu país com condições. Ponto final. Ponto final. Eu tinha tudo. Eu não precisava de abrir a boca porque tinha tudo. E graças ao Dr. Pimenta Machado, porque realmente ele foi o obreiro da obra, foi um dos presidentes que eu encontrei, muita astúcia, mas muita astúcia. E algumas situações que se foram passando na minha passagem para com ele, mas como eu disse, explosivas, mas saudável. Portanto, acabámos sempre os dois de mão dada e com um sorriso, porque ele podia dar e dava aquele ar do homem severo, afastado, mas depois, ao fim de um X tempo de conversa, ele demonstrava que tinha um coração bom. Era preciso entendê-lo, não olhar para ele como um líder, não olhando para ele como uma pessoa rude e de afastamento, mas teres a oportunidade de, ao fim de uns X minutos, conversares com ele pausadamente, ele aí sim, ele abria o coração dele e, obviamente, naquilo que ele pudesse ajudar, ele dava-te. Isso aconteceu comigo, obviamente que lhe estou grato, porque criámos uma relação muitíssimo forte. Lembro-me agora, quando o Vitória fez o centenário, nós estivemos juntos e não digo que foi amor à primeira vista, mas foi quase um abraço, um carinho, porque eu sempre demonstrei esse carinho para com ele e ele para comigo, mas acima de tudo o nosso abraço que demos foi aquilo que passámos de bons momentos no Vitória, mas eu estou-lhe grato ao Presidente que ele foi para comigo e eu como jogador para com ele e obviamente a instituição e a cidade, porque ainda hoje eu quando tenho a oportunidade de ver os jogos de Vitória, fica sempre aqui um nozinho aqui no meu coração, porque são anos inesquecíveis, os sócios, os simpatizantes. Hoje, com esta idade de saber, vai ali o Matias, vamos tirar uma foto, é gratificante e agradeço realmente todo o amor e carinho que sempre tiveram para comigo, é inesquecível, é inesquecível. Matias, vamos terminar esta conversa com 5 perguntas, mas 5 respostas rápidas, só com uma palavra. Muito rápido. Mágoa por nos anos que passou pelo Vitória não ter conquistado um título? Sim. Melhor jogador com quem jogaste? Ziad Tlamsani. Ziad?
olhando para trás e olhando para aquele plantel do Vitória, o que é que faltou para chegar lá acima? Pontinha de sorte, Só sorte apenas. porque tínhamos um dos melhores plantéis do futebol português, com muita qualidade. E houve momentos também que não nos deixaram. E agora, o Matias batia mesmo nos adversários. Se tivesse que matar, matava, porque eu defendia a minha dama e a minha dama era o Vitória. Hoje com o VAR, eras mais vezes expulso. O que tivesse que ser, a minha dama é que ia ficar comigo. E ali não entrava, porque era o meu sorriso tinha que transparecer para o sorriso dos meus adeptos, dos meus sócios, que era ganharmos. Era a nossa alma. Matias, muito, Obrigado. mas muito obrigado. E bem, Bem, grato. e ficamos com esta conversa. Foi curta, foi boa. Provavelmente voltaremos ao Porto para mais uma conversa com Matias. Já sabe, no próximo programa do Que é Feito de Si, mais um convidado. A ver, vamos, se será em Portugal ou então além fronteiras. Até lá. Na asa.